Bom dia. Fala pessoal, bom dia, joia? Como é que vocês estão? Bom dia. A Thaís já está controlando aí a entrada do pessoal para dar presença e assim que tiver quórum ela avisa a gente para a gente iniciar, tá? Bom dia, pessoal. Só para me ajudar aqui, tem duas pessoas que eu não identifiquei. É o que está escrito AC e JK. Só falar quem é aí, por favor. Francisco, representante da Prefeitura de Arinos, Obrigada. porque eu entrei no outro computador e não identificaram. Bom dia. Bom dia. Thaís, consegue me ouvir? Bom Fala, dia, sim. Ah, estou sim. ouvindo. A gente estava com um problema de áudio aqui na hora que eu acessava e aí consegui resolver. Tá ok, André. Já coloquei presença, tá? Obrigada. Ok. Vamos aguardar mais um pouco? Só tô fazendo, terminando de preencher a planilha de presença, e a gente já vai conferir o quórum. Só um minutinho. Obrigado, tá? Tá, obrigada. Ô, Tobias. Rúbia, bom dia, tudo bem? Aqui, se você puder autorizar o André a compartilhar a tela dele de uma vez? Uhum. Tá, peraí. Vou fazer. Eu acho que tem que ser eu aqui, Tobias. Ou você tá com o da Angélica aberto? Estou com o projeto aberto mesmo, eu só não sei Me achar daí, por favor? até onde que eu clico aqui. Dinho, fala, Dinho. Tá, peraí só um minutinho. Ver onde é aqui para poder. Ô, calma. Tinha viado. Pô, eu não peguei o legítimo, vou ver se tá lá. Cadê meu áudio aqui, né? Aparecendo meu aqui, mas em cima do. Só pode O André precisar. tá por aí, Rubio? O André já está nos ouvindo aí? Aparecendo O aí, mas. Dedé tá. O dele é, Sim. é o André Rodrigues.
Então, pede ele para tentar compartilhar alguma coisa aí, ou Fica mais solicitar atrás. acesso, eu autorizo aqui, acho que é mais Ok, fácil. vou tentar aqui, tá, ô Tobias? Não consigo, não está habilitado para mim, não tem permissão. Não aparece nem solicitar permissão, não? Quando eu clico na solicitação, fala assim, desabilitado para essa função. Bom dia, gente. Eu acho que o administrador da reunião tem que clicar como se fosse para compartilhar a tela e aí vai aparecer uma opção avançada de escolher quem pode compartilhar. Fica isso aí. Os banheiros são brancos, né? Lá em casa. Eu tava usando Fala. Oi? Olha aqui para ver se Empregado, tem mas problema. Deve estar vendo lá quem está mexendo. Tem mais gente que está com problema? Tá aí, você consegue testar aí? Todo mundo na reunião aí, mas aí, quando Já eu estou clico testando aqui, aqui, né? só um minutinho. Que a hora que esse Agora autorizou para formar a lista de compartilhar. presença aí, Perol de presente. aí. Aí agora eu autorizei, tá? Cadê Tá múltiplo o áudio? já. Isso. Aí, Agora apareceu. Tá bom. como é que tá o coro aí? Neurivan presente. Agora tá aparecendo, viu, Dedé? Mas eu acho que agora pode tirar, Dedé, porque na hora que você for apresentar, você já sabe que consegue compartilhar, Isso, né? Porque senão fica aí a telona aí. Na listrona toda, não aparecia. Bom dia, Opa, e Eduardo, joia? tudo jóia? Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, meu caro. Isso é ok. Tobias, nós estamos com um total de 16 presentes e 15 de quórum. Aí eu só preciso validar quem é a pessoa que. Ah, é o Francisco, né? Ele que está como AC e como. Isso, Ah, a tá. série Tá Como é é que tá, ok. tá isso. vendo? Bom dia, Ok. eu já me identifiquei, Francisco Pinto da Silva, Prefeitura de Arinos. Isso, é porque você estava em dois contatos. Aí eu vou só conferir aqui, Tobias, se você quiser fazer a abertura. Tá. Bom, vamos lá, pessoal, vamos já dando início, né? Acredito que mais algumas pessoas podem ainda chegar e aí no meio do caminho a gente vai conseguir atingir o nosso coro. Numa breve abertura, né, essa reunião ela foi motivada muito mais para a gente poder avançar no que tange a regularização da nossa agência de bacia, que é a agência Peixe Vivo, e a gente de fato conseguir iniciar o processo de aplicação financeira aqui no nosso comitê, tá? Se vocês lembrarem, na nossa última reunião, nem todos estavam presentes, mas na nossa última reunião nós tivemos um bate-papo com a agência Peixe Vivo e essa etapa aqui hoje é a etapa de aprovação do plano orçamentário anual do custeio da agência, que é o que vai possibilitar a agência iniciar processos de contratação, de aluguel de espaço, de tudo que ela precisa para, de fato, montar a sede e começar a trabalhar. Então, essa é uma parte do que a gente vai ter que cumprir para possibilitar essa aplicação financeira. E uma segunda apresentação que a gente vai trazer hoje também foi comentada na nossa última reunião, que se trata do projeto que nós fomos contemplados, que vai ser utilizado o recurso da Eletrobras para financiar esse projeto. Foi um projeto elaborado pela Codevasf, um projeto relativamente robusto, né, com 4 anos de execução, uma série de ações que a gente conseguiu aí um montante de 68 milhões de reais para a gente poder executar esse projeto com esse recurso da Eletrobras. Trazendo um contexto, a Eletrobras, se não me engano, são 7 trilhões de reais que serão destinados em projetos durante 10 anos. É um volume financeiro muito grande e dentro dos projetos são sempre avaliados os melhores projetos para recuperação hidroambiental, com adequação de estrada, adequação de barraginha, e isso tudo vai ser executado em alguns municípios aqui da nossa bacia, inicialmente na bacia do Urucuia, né? Nós não conseguimos ainda viabilizar os projetos na bacia do Paracatu, mas convidamos aí o pessoal da Eletrobras e o pessoal da Dorcel
para nos apresentar o que vai ser feito, qual que é o planejamento, quando vai começar. E aí aqui eu quero agradecer esses dois participantes, tanto o pessoal da apresentação do projeto, quanto o pessoal da agência Peixe Vivo, que agora a gente vai ter cada vez mais essa sinergia, essa parceria aí. A gente vai sempre estar junto nesse processo, tá? Então, sem muita delonga, eu já passo para o nosso próximo item de pauta, que é de fato aí a conferência do quórum pela nossa secretária, e a gente já inicia a nossa reunião com as devidas apresentações. Thaís? Tobias, só um minutinho. Vou compartilhar aqui, é porque na hora de salvar ela saiu, eu tô só revisando aqui. Peço só um minutinho, por gentileza. Joia, tranquilo. Enquanto a Thaís organiza isso lá, pessoal, eu já vou seguir a pauta para a gente não ficar esperando, e Thaís organiza isso com calma lá, né, Thaís? E aí, pessoal, só para relembrar a nossa pauta, nós temos aqui o nosso terceiro item de pauta, que é o relato dos itens a deliberar. O que de fato nós vamos deliberar hoje, tá? Nós teremos o primeiro momento de apresentação da agência Peixe Vivo. Ela vai trazer o contexto do que é o POA, né? E quais foram as informações apresentadas. Todos os POAs, ambos os POAs do SF7 e do SF8 foram encaminhados para todo mundo, para vocês terem aceito. E aí a agência Peixe Vivo vai trazer a apresentação. Na sequência da apresentação, nós vamos deliberar pela aprovação ou pela rejeição desse POA, tá? O Planejamento Orçamentário Anual. E aí, lembrando, esse POA ele tem que ser aprovado esse ano para imediatamente a agência começar a iniciar o processo seletivo, né, para nossa equipe que vai atender esse comitê. E, obviamente, eu acho que o deadline para a agência começar a nos atender, se não me engano, é janeiro. Então, a Ruby vai poder trazer isso para a gente junto com a sua equipe. Na sequência, vai ter a aprovação da DN, que a minuta da DN também foi encaminhada para todo mundo ter acesso com antecedência. Se tiver alguma alteração, a gente pode alterar aqui durante a reunião. E, de fato, a gente aprova essa DN e encaminha para todos os atores. Na sequência, teremos a apresentação da implantação do projeto que eu mencionei. E aí, por fim, a gente passa para o momento final da nossa reunião. É uma reunião relativamente mais simples, nós não temos aquela parte de leitura de correspondências, aprovação de ata, tudo isso, que essa reunião é uma reunião extraordinária e tudo isso vai ser levado para a nossa próxima reunião ordinária. Então, tivemos que fazer essa extraordinária em razão do prazo, né, para a agência iniciar o processo de aprovação do POA, mas todas as correspondências e todas as atas serão encaminhadas para a nossa próxima reunião ordinária, tá bom? Já dando sequência aqui, o nosso item 4 da pauta é a apresentação da agência Peixe Vivo no que ações. Não sei se é a Ruby ou se é o Dedé. Fica à vontade aí, por favor. Eu vou iniciar, vou contextualizar. Bom dia a todos. Meu nome é Rúbia, faço parte aqui da equipe da agência Peixe Vivo. Hoje estou como diretora-geral da entidade. Tive a oportunidade de recentemente, né, participar de uma reunião aí do Paracatu, lá em Bonfinópolis de Minas. E que bom, né, que a gente agora se encontra aqui online para resolver, dar seguimento, né, às questões, aprovações de instrumentos tão importantes. Para o Comitê do Paracatu Urucuí, assim como para a agência Peixe Vivo. Eu acho que tem áudio ligado aí, pessoal. Como bem contextualizado pelo Tobias, depois de assinado o contrato de gestão, nós assinamos esse contrato no início de julho. Nós temos um período aí de transição de 6 meses, tá? Então, a partir de janeiro do próximo ano, a gente assume aí a Secretaria Executiva do Comitê Paracatu e Urucuia. Mas antes disso, a gente tem que preparar todos os instrumentos para que, a partir de janeiro, a gente consiga, de fato, caminhar com mais celeridade, tanto na questão
dos investimentos, como na questão do custeio. O porquê que nós estamos aprovando o custeio primeiro, tá? Como o Tobias falou, só a partir do momento que o comitê aprovar o custeio da entidade, e aí, gente, não é só o comitê Paracatu Urucuia, mas todos os outros, que a gente consegue aí dar o start para a seleção de pessoal, que para a gente é muito importante, porque a gente já sabe que a partir de janeiro nós não teremos gente ainda. Então, a Peixe Vivo vai fazer todo o esforço com a equipe que nós já temos para aportar o apoio de secretaria executiva, para que logo depois a gente tenha o pessoal mesmo, né, que vai atender aí a bacia de vocês, o comitê de vocês. Então, porque o processo é longo, tá, gente? Um processo de seleção demora aí, às vezes, 9 meses. Então, quanto antes a gente aprovar, melhor. No caso do Paracatu Urucuia, a gente aprovando o POA, a gente já consegue dar início, pelo menos, na questão do escritório, né, estruturação do escritório, porque não depende de outros, de aprovação de outros POAs, só do Paracatu e Urucuia, né? Agora, a questão de pessoal realmente e outras demandas, realmente a gente precisa que todos aprovem. Eu vou passar a palavra para o André. Quem está na reunião hoje, a equipe da Agência Peixe Vivo é o André Rodrigues, ele é coordenador, de administração. E a Camila, que também trabalha lá na GEAF, que é a Gerência de Administração e Finanças, que é a equipe que nos auxilia aí no planejamento de custeio da entidade. O André, ele vai apresentar os dois POAs, tá, gente? Então, considerando que o Comitê Paracatu e Urucuia possuem duas bacias, nós vamos apresentar um POA do Paracatu e depois, ou ao contrário, o Dedé vai olhar e depois do Urucuia, para que o comitê aprove os dois instrumentos, tá? Então, devem ser duas deliberações ou uma que vocês acharem necessária. A gente pode fazer uma deliberação com as duas planilhas ou duas deliberações, cada um com a sua planilha, tá? O Dedé vai apresentar a estrutura do POA, como que a gente construiu. Vale a pena reforçar que o custo geral da agência Peixe Vivo fica em torno, geral, assim, de todos os comitês, etc., fica em torno de 5 milhões, e aí vocês vão ver o aporte tanto do Paracatu quanto do Urucuia dentro desse contexto. Eu queria só reforçar para vocês que esse POA se refere a 2025 ainda, tá? O POA de 2026 nós vamos aprovar com vocês provavelmente em dezembro desse ano, tá? Como que funciona? Todo final de exercício, o comitê aprova o POA da entidade do ano subsequente, tá? Então, POA 26, nós voltaremos aqui em dezembro. Lembrando que esse POA, como eu reforcei, é para 4, 5 meses, né? E a gente já percebe algumas necessidades, enfim, de ajustes, redução de custo, considerando uma realidade que não tem sido boa, porque a arrecadação cada vez reduz e o custeio aumenta, considerando a nova equipe, né, para apoiar os comitês. Por conta da inadimplência, por conta de cortes orçamentários do governo federal, enfim. Então, isso aí a gente vai poder conversar na oportunidade da construção do POA 2026. O POA 25, 7,5%, 92,5%, um passo de cada vez, né? E aí a gente vai construindo aí junto com vocês esse instrumento. Então, eu vou passar a palavra para o André, o nosso coordenador de administração e finanças, aí para ele apresentar para vocês os dois instrumentos, tá ok? E aí a gente coloca à disposição no final para qualquer dúvida. Ok, bom dia a todos. Todos conseguem visualizar o POA? Ô, Dedé, se puder aumentar só um pouquinho, dá para Sim, ver, claro. mas é só um pouquinho. Aí tá ótimo, obrigada. Ok. Pessoal, bom dia novamente. Eu vou apresentar, a princípio, a estrutura do planejamento do POA, né? E em seguida eu já falo os valores que nós colocamos aqui para aportar, os desembolsos, né? André, Pois não? André, se você me permitir, só para fazer uma Claro. observação aqui, quando a gente pulou o item de conferência de quórum, é só para avisar e deixar público aqui que nós já temos quórum, tá? Nós temos 23 presentes. Ótimo. 23 do quórum e aí 26 membros presentes, tá? Então, só para registrar aqui que nós já temos quórum para apresentar e deliberar. Então, desculpa. Tobias, Perfeito. só para continuar aqui também, Tobias, tem algum membro que está com escrito usuário. Eu até mandei no chat, se ele pudesse identificar,
Só para eu poder colocar também aqui na lista de presença. Joia, beleza. André, segue em Pode frente sim. aí. Vai lá. Então, dando sequência, esse planejamento, o POA, como já falado anteriormente, é um planejamento anual, ele é do exercício de 2025, ele contempla esses 5 meses agora, né? Na estrutura dele, você tem ali as receitas previstas, que são a expectativa de entrada de recurso, e em seguida dessa receita, que é a receita da cobrança, você tem que extrair ali o que é destinado ao custeio, que é o 7,5, que é o limite legal. Então, a estrutura da receita, ela está composta aqui onde está escrito receita prevista, que é o valor planejado, ok? O que cabe ao comitê, ele está separado logo na linha de baixo, que é referente à cobrança que é destinada à bacia dos afluentes mineiros do Paracatu. Eu estou começando pelo F7, seguindo a sequência numérica. E só para contextualizar a respeito dessa parte de planejamento e de orçamento, nós temos aqui separado todas as ações, tanto que é ações do comitê como a ação da agência, que é a agência delegatária, nós temos isso mapeado por centro de custo. É uma peça orçamentária que ela permite você ter um controle tanto financeiro, orçamentário, como contábil. Então, ela está dividido entre finalidade, ação, atividades, né? Atividades e programas e subações. Então, você tem aqui uma rubrica que tem, no item 4, manutenção do Comitê de Bacias Hidrográficas e da entidade delegatária. Em seguida, você tem 4.1, que é a manutenção do Comitê de Bacia, e 4.1.1, que é a infraestrutura e manutenção da sede, subsede dos comitês. Na sequência, vem um conjunto de atividades elencadas, que a gente chama elas até de subação, que determina onde que nós vamos alocar o recurso. Então, todas as vezes que for fazer uma contratação, ou toda vez que for registrar uma despesa, ela tem um lastro orçamentário e um lastro financeiro. Isso está separado, tanto aquilo que destina ao comitê, como aquilo que destina para manutenção da entidade equiparada, né? Tem também como mapear a parte do pessoal e todos os itens. Então, a estrutura orçamentária, ela vai seguir tanto para o comitê, como para os demais outros contratos de gestão, o que permite hoje, então, um acompanhamento mais técnico, mais sistematizado, ok? Agora, falando literalmente a respeito do que ficou programado para esse final de exercício de 2025, nós temos, então, uma abertura aqui para o item que trata do comitê. Nós temos aqui uns serviços de dados e gerenciamento e manutenção do portal do comitê. Nós colocamos uma verba no valor de 4.000. Né? Essa verba ela é destinada, como falado anteriormente na reunião, ela é destinada a todo o controle de site, de e-mails, né? É uma verba para bancos de dados, é uma verba inicial, ok? Em relação à parte de aluguel, da estrutura mesmo do aluguel, condomínio, taxas, né? Estrutura ali de manutenção, foi destinado uma verba de 11.000. Tá? E nós temos ali também um conjunto de outras ações que estão até zeradas, mas que permitem ali, caso necessário, até mesmo um remanejamento, né? Por ser inicialmente um processo que nós estamos dando um início, não foi aportado essa verba, mas a gente já deixou janelas que permite esse remanejamento. Exemplo disso, despesa com manutenção predial, tarifa pública de energia, de água, despesa com telefonia, despesa com serviços gráficos e repográficos, né, impressões, aquisições de material de consumo, de expediente, né, nós deixamos ali uma verba no valor de 3.000 para aquisições, né, para fazer essa compra de material de expediente, de suprimento para o escritório. Despesas de pronto pagamento, nós aportamos uma verba de 3.000. Locação de máquina para impressão, valor de 1.600.
aquisição de material permanente, 21 mil, seja aquisição de mobiliário, seja aquisição de computadores, a gente já preveu nesse primeiro momento essa verba, até mesmo pensando já na parte de estruturação já do comitê. Tá? Segurança eletrônica, que é a contratação de segurança eletrônica para colocar no local onde que vai ser a sede, contratação de pessoa física, né, caso demanda alguma necessidade de uma contratação de uma pessoa que vai fazer um projeto arquitetônico ou até mesmo uma rede, um cabeamento, a gente já tem essa janela orçamentária e financeira para fazer essa aquisição aí, essa contratação. Serviços de transporte de carga, no caso, nós temos aqui hoje na agência alguns equipamentos, alguns materiais, né? E a gente pode fazer esse compartilhamento de bens e se tiver essa necessidade, nós vamos ter já essa janela financeira e orçamentária para fazer essa contratação e fazer esse transporte, né? Então, no que tange aqui a parte de infraestrutura, nós colocamos o total dessas verbas. Dando sequência aqui, né, o que parte da infraestrutura e manutenção da entidade, nós colocamos uma verba de 10 mil, né, para pessoa física, e no que tange a parte de folha e encargos e benefícios, houve uma verba no valor de 119.300. Aí já entra a parte de contratação, de compartilhamento de folhas. Tá? Só para lembrar, nessa infraestrutura aqui de serviços administrativos, né, nos outros contratos de gestão, nós até fazemos o compartilhamento. Vocês podem observar que nós temos aqui na estrutura contratação de serviço de limpeza e conservação, nós temos a questão de publicação no Diário Oficial, todas as contratações que nós efetivamos, há uma necessidade legal de fazer a publicação no jornal. Né? Inclusive também no momento em que se elabora a prestação de conta, nós temos por obrigação legal fazer a publicação da demonstração física financeira do contrato e da execução no Diário Oficial do Estado. Serviços de postagem, empresas de recrutamento e seleção, caso tiver estagiário, né? Assessoria contábil, auditoria independente, que é uma exigência do contrato de gestão, medicina do trabalho e serviços de advocacia. Aqui, no momento, não tem nenhum valor sinalizado para desembolso, mas tem já uma janela orçamentária, caso necessário, até mesmo para o próximo ano de 2026, você já tem toda uma estrutura construída para fazer esse compartilhamento. E, voltando ao assunto, em outros contratos de gestão, a gente já tem essa portabilidade e esse compartilhamento já inserido. Tá? Foi alocado uma verba no valor de 40 mil, né, para treinamento e capacitação do pessoal administrativo da agência Peixe Vivo. É uma capacitação que envolve toda a parte de regulamentação, toda a atualização de legislação, toda a parte de atingimento de meta, de cumprimento dos indicadores, onde que anualmente a gente faz esse treinamento. Tá? Caso haja deslocamento do pessoal administrativo, né, seja mesmo para ir no comitê, até para uma questão de atendimento, de avaliação de inventário ou alguma outra necessidade, tem uma verba alocada ali no valor de 20 mil. E um outro item que é muito importante, e a gente tem em todos os outros contratos, é a contratação de uma empresa que fica responsável pelo agenciamento de viagem, que é passagem aérea, terrestre, locação, transfer ou outro, uma verba de 20 mil. Então, todo o deslocamento que tiver, né, seja por parte do comitê ou até mesmo da agência, tem ali uma empresa específica que vai fazer toda essa parte de agenciamento, de gerenciamento. Tá? E para finalizar, nós fizemos uma provisão de custeio, é uma reserva financeira técnica, né, caso haja frustração de receita durante o exercício, tem ali uma garantia para se fazer um fluxo de caixa para os próximos exercícios. Então, se aportou
uma verba de 295.200. Essa verba, ela fica ali congelada, ela fica apta, no caso, na virada do ano, né, não tenha ou tem alguma frustração de receita, você tem essa verba para garantir os contratos que já estão firmados e principalmente a questão da folha, ok? Então, o total programado para esses 5 meses, né, é um total de 547.100 de desembolso, considerando que o total estimado da arrecadação perfaz num valor de 7.714.000 e que o custeio disso é 578.000, né? E considerando que a gente ainda deixou uma margem de segurança, mesmo na virada do próximo exercício, considerando que a arrecadação ela inicia já no começo do ano, mas que os aportes financeiros que vêm para a entidade delegatária começam a partir de agosto, nós temos aí uma condição de fluxo de caixa para manter esses compromissos firmados, ok? Tá? Antes de dar sequência para o próximo comitê, que é o FCF8, né? Eu coloco aí à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, inerente a essa peça orçamentária, que é do Paracatu, tá? E lembrando, só para colocar, né, o que foi aportado aqui só foi 7,5, né? Há um estudo assim bem técnico da necessidade da gente aportar para o próximo exercício uma verba maior no valor de 11, que aí sim a gente teria um segmento mais robusto para dar sequência a todas as atividades previstas, ok? Me coloco à disposição antes de passar para o próximo. Ok. Vou dar sequência na próxima peça orçamentária. Opa. Aqui. Do Urucuia, né, seguindo a mesma Ô, tendência. Dedé, aumenta um pouquinho, por favor. Opa, agora. Ok? Tá, melhor, Melhorou? obrigada. Beleza. Dando sequência, então, aqui foi aportado uma verba de R$ 941.263,47. Aqui a gente já está falando da cobrança geral, né? Sendo que extrai 7,5, aí você consegue chegar em torno de 70.500. É um valor, se comparado com o outro, tem um valor pequeno, né? E desse valor, nós colocamos aqui, seguindo a mesma estrutura da outra peça orçamentária, nós aportamos aqui um valor de R$ 59.034,90, né? Essas verbas, nós colocamos ela um valor de R$ 500 para a despesa com manutenção predial, R$ 600 para a questão de tarifa pública, R$ 500 para repografia, R$ 800 para contratação de serviços de internet, provedor de e-mail, tá? O valor de R$ 17.500 para a contratação de outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, e 200 para publicação. E seguindo também já aquela provisão de segurança, né, nós colocamos aqui R$ 37.934,90 como uma reserva técnica para fazer o fluxo de caixa para o próximo exercício, mesmo porque é importantíssimo ter esse recurso, é o início de uma atividade e você tem que fazer esse caixa para dar sequência nas próximas atividades do ano, tá bom? Então, deu o total de R$ 59.034,90 de previsão para desembolso, para uma receita estimada de R$ 70.594,76, ok? Então, a apresentação com relação ao F7 e ao F8 estão postas. Coloca aí à disposição, caso tenha dúvida, e qualquer outra situação que precisar. Obrigado. Joia, André, obrigado. Aproveitando o momento, no dia de Sim. ontem nós fizemos uma reunião também de alinhamento entre a diretoria e a Câmara Técnica que versa sobre e opina sobre a construção do POA, né? Então,
Nessa Perfeito. direção, eu queria passar para o Wilson, né? A Gabi falou comigo que o Wilson conduziu mais a reunião ontem, para ele também poder falar como é que foi a conversa ontem, se tem algum ponto. Wilson, você está por aí? Wilson? Ele estava na reunião, cadê ele? Aí, tá, né? Ele deve estar, né, ocupado lá. Mas aí, pessoal, nesse momento, eu não restam dúvidas da minha parte. Eu só me pergunto se a gente vai ter prazo ainda para deliberar sobre o POA 26, né? Como é que a agência está pensando nisso? E se dentro essa expectativa que vocês trouxeram de receita, se já está considerada a inadimplência, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? Se não me engano, a despesa não, a receita prevista era essa faixa aí de 12 milhões, mas o que conseguiu levantar de recurso da cobrança foi apenas 7 milhões, né? Então, como é que vocês estão vendo? Sim, esses cálculos aqui são valores que a gente considerou, sim, a inadimplência, são valores já aportados, valores já depositados, e nós estamos considerando, sim, inclusive a inadimplência. Toda a construção do planejamento orçamentário, nós fazemos contato, primeiro, com o órgão gestor, pedindo uma prévia, para que eles nos passem esse valor, e em cima desse valor, a gente trabalha com essa margem de segurança, tá? Tanto da inadimplência, como deixando tecnicamente aquele valor lá como uma segurança técnica para o próximo exercício. Tobias, Oi, Marcelo. tudo bom? É, ah, Só para emendar a tua pergunta, tá? O que a gente está tentando aprovar, tá? São dados referentes à arrecadação de 2024, ou nós estamos tentando aprovar o que vai ser arrecadado agora em 2025? Porque se for pelos dados de 2024, a inadimplência já está aí. A gente já sabe os valores que tem depositado ou não. Por isso que eu não estou entendendo qual é o jogo da inadimplência, porque se for pelos dados arrecadados de 2024, tá? Ele já virou. Ou eu estou enganado? Marcelo, só para completar, a arrecadação ela é de 2024, né, Tá. depositada em 2025. Né? Nós estamos aprovando em exercício de 2025 algo que aconteceu em 2024. Com relação à inadimplência, igual eu tinha falado, sempre que a gente faz uma peça orçamentária, a gente solicita a informação do órgão gestor. Com relação a essa peça orçamentária apresentada, nós já estamos trabalhando aqui com recurso já em conta. Tá? Então, esse recurso que está em conta, ele é um recurso já depositado e já trata toda essa questão da inadimplência. É o que foi repassado para a gente, ok? Eu posso Tudo complementar? Eu posso Pode. complementar, Marcelo? É o Pode? seguinte. É porque a cobrança nos afluentes começou antes da assinatura do nosso contrato de gestão. Então, quando nós assinamos o contrato, já tinha no caixa do governo do estado o recurso arrecadado da cobrança de 24, que corresponde aos dados da outorga de 23. Então, esse planejamento de hoje, de 25, POA 25, nós estamos fazendo, como o Dedé falou, de recurso que nós já temos em caixa. Então vai ser é o único POA que nós vamos falar assim, temos certeza desses valores. O POA já de 26, que aí, como o Tobias falou, nós vamos, dentro da PXVIF nós vamos ter que correr, né? Eu até já falei com o Dedé ontem para a gente já sentar para estruturar o POA 26, para eu já articular para aprovação. Já a gente já vai levar em consideração a inadimplência encaminhada pelo BI do IGAN. Entende? Porque aí sim, a partir do ano que vem, a gente não vai ter o recurso em caixa. Entendeu? Esse é o primeiro, porque nós assinamos, o dinheiro já veio. A partir do ano que vem, a gente vai já fazer um planejamento com previsão de
arrecadação. É diferente, é porque esse a gente já tem recurso em caixa. Ficou claro, Marcelo? Tirou sua dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, você fala, Marcelo. Pessoal, está ainda em debate, está o momento ainda de tirar dúvidas. Tem mais alguma dúvida, mais alguma consideração? Vou reiterar aqui, se tiver alguma dúvida, o momento é agora. Não, cortou muitas ligação aqui, porque eu estou meio na estrada. Alô? Oi, Marcelo, pode falar. Marcelo? Ixi. Ver se o Marcelo aparece aí. Mas se tiver mais alguém aí, pessoal, que quiser fazer uma pergunta enquanto o Marcelo acha sinal lá. Tá, Tobias, eu entendi, tá? Porque o que eu não estava entendendo, tá? É que essa arrecadação, esse pool aí que estamos fazendo, já é com recursos que já tem caixa, certo? Isso. Isso. Tá, por isso que eu não estava entendendo a inadimplência. Que se nós estamos fazendo um POA que já tem com recurso em caixa, que seria referente à arrecadação de 2023, que entrou em 2024, entendeu? Por isso que eu não estou entendendo o porquê da preocupação na inadimplência se já tem o dinheiro em caixa. Agora, para os outros anos, tudo bem. Aí eu concordo. Tá? Mas a pergunta foi realmente direcionada para os próximos anos, Marcelo, porque essa inadimplência... Ah, tá. Então me desculpe. Então me desculpe, porque eu não estava entendendo uma relação com a outra. Então me desculpe. Não, aí eu concordo. E eu concordo com o Tobias também. Pode aumentar aí e grande para a inadimplência. Tá? Essa inadimplência pode ser que nos preocupe muito agora para frente. Mas vamos lá, não vamos sofrer com antecedência, não. Vamos esperar virar agosto. Sim. Aí quando virar agosto, entrar setembro, aí sim o BI do IGAM vai ser atualizado, né? Aí a gente vai ter uma noção melhor, né, André, do que vai ter de inadimplência aí, né, cara? As primeiras parcelas vencem agora dia 29, e aí vamos esperar para ver como é que a gente planeja o 26, né? Correto, corretíssimo. Tá, não é Tá bom, beleza. então. Mais alguma pergunta? Podemos seguir nossa pauta? Tobias, bom dia, uma pergunta. Eu estava olhando aí a apresentação aí do Urucuia, e a minha pergunta é o seguinte: os recursos já estão em caixa, já vi se já foi falado. O que eu estou querendo entender é o seguinte: que na execução, aqui na apresentação do plano, parece que é só para recurso não vem recurso para execução, parece que é só para custeio da máquina, é isso? Isso. E Exato. de que forma essa preocupação com a inadimplência e também de que forma que a gente vai melhorar essa arrecadação para, de fato, em 2026, aumentar os investimentos de custeio, mas também de execução de projetos. Rúbia, se você quiser Claro. responder. Tá. Desculpa, qual que é o seu nome? Francisco, Ô, município Francisco. Tá. de Arinos. Não, maravilha. Francisco, o debate sobre o investimento, que é projetos, enfim, nós vamos fazer provavelmente mês que vem com vocês. Então, o pessoal da área técnica, isso aqui é só o custo da entidade delegatária. A parte técnica, a equipe da gerência de projetos já está desenvolvendo, inclusive está nos finalmente. E aí eu vou entrar em contato com vocês para a gente agendar uma reunião de diretoria e da Câmara Técnica para a gente debater o planejamento, para depois encaminhar o planejamento de projetos na plenária. Então, essa parte de investimento em projetos vai ter essa oportunidade, né, ainda esse ano. Em relação a essa questão da inadimplência, o que tem acontecido? A nossa preocupação que é justamente, e como o Dedé falou, isso aqui já está em caixa. Então, 2025 é o que tem. Tanto que a gente deixou um provisionamento e a gente vai fazer um trabalho, gente, para que a gente, de fato, não execute tudo que a gente colocou ali. Por quê? Nós precisamos de um saldo bancário, um provisionamento bom, porque nós não sabemos ainda a inadimplência do que vai vir nesse ano.
Então, eu preciso de um dinheiro em caixa para sobreviver, digamos assim, porque o recurso do Estado só vem a partir de agosto. Então, eu preciso de janeiro a julho manter o meu compromisso dentro do planejamento. Além disso, tem a oportunidade. Saiu semana passada a portaria do IGAM, que fez o cálculo lá dentro da metodologia desenvolvida. Eu acho que eles até pegaram um pouco do estudo da KPMG de 2018 também, que já levantou a situação que 7,5% não é suficiente, né? E com mais essa questão de inadimplência, porque a arrecadação diminui e o custeio aumenta, então a conta começa a não fechar. Nós vamos debater isso, não é o momento, porque agora a gente vai querer começar a trabalhar com vocês e a partir de janeiro do ano que vem a gente deve começar a tratar, debater sobre essa questão do aumento do custeio. Agora, em relação ao investimento, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai debater ainda esse ano com vocês. Sobre essa questão de inadimplência, a agência Peixe Vivo em parceria com os comitês, a gente tem feito basicamente ações de comunicação, sabe? A gente manda cartilha para o usuário, etc e tal. Mas a gente entende que o IGAM também, ele deve chamar vocês para conversa, para pedir um apoio, inclusive do próprio IGAM, para resolver essa situação. A nossa previsão quando a cobrança começa, ela de fato, o usuário não conhece, não sabe o que está pagando. Mas a partir do momento que começa a tendência, deveria ser a ampliação, não a redução. Mas recentemente aconteceram algumas situações que podem sim interferir. Então, o comitê, a agência Peixe Vivo e o próprio IGAM, eles têm que trabalhar a partir de agora, inclusive com comunicação junto ao usuário, mostrando a importância do pagamento da cobrança para que a gente consiga executar projetos que retornem qualidade e quantidade de água para a bacia, para que eles continuem, inclusive, utilizando aquele recurso para a sua produção. Então, a partir de agora, a gente vai ter recurso, né, para comunicação e eu entendo que o comitê, ele e a agência Peixe Vivo devem trabalhar fortemente nisso nos próximos anos. Só para contextualizar, Francisco, e trazer um pouco mais de luz para vocês, vocês não estão acostumados com essa questão de papo e poa, o que vai acontecer na prática aqui nesse nosso planejamento? Você está vendo aí que a arrecadação do Urucuia foi 940 mil e a agência vai gastar, entre aspas, dizendo 70 mil. Né? No detalhamento, ele traz aí que vai gastar 59,34. O restante dos 900 e tanto ali vai sobrar 850 mil, por exemplo. Aí esse valor vai ficar em caixa para ações futuras. No Paracatu, a mesma coisa. No Paracatu, ele arrecadou, tem saldo aí 7 milhões, vai gastar, entre aspas, dizendo aí 578 mil, a agência teria essa possibilidade de gastar 578 e no planejamento ela colocou 547 mil. Tirar dos 547 mil, ainda vai sobrar 7 milhões para ações futuras. Esse valor vai ser somado ao que vai ser arrecadado agora, no exercício de 2024, sendo pago em 2025. Então, para o próximo planejamento orçamentário anual, a gente já não vai falar somente do custeio da agência, que aqui hoje a gente está falando do custeio da agência. Para o POA 2026, aí sim a gente já vai ter o nosso PAP, que o PAP prevê ali as linhas de ações, os possíveis projetos, monitoramento, essas coisas. E aí sim a gente vai versar no nosso próximo POA, considerando todas as ações, possíveis projetos, possíveis participações em eventos, despesa do próprio comitê de bacias e também o custeio da agência. É um POA só. Entendeu? Então aí sim a gente vai ter o saldo desse ano com a projeção do ano que vem, aí a gente vai ter esse planejamento um pouco mais detalhado. Mas nesse momento aqui, como a gente ainda não tem nenhuma previsão de aplicação de recursos em 2025, a gente está versando somente em cima do que é custeio de agência. Para os próximos, aí sim, vem todo o detalhamento. Vocês vão lembrar que eu convidei, em umas 2 ou 3 reuniões anteriores, o coordenador da CTPI do Paranaíba, e ele apresentou isso para a gente. Ele apresentou as linhas de ação, o que é projeto. Então, o POA consta todas as ações que vão ser executadas no ano seguinte.
E aí a gente vai viver esse processo ainda, né? Mas é importante colocar que o saldo que não foi gasto esse ano vai ser acumulado para o ano que vem para juntar, e é isso que o Rubia estava falando, que é importante a agência ter um provisionamento. O provisionamento é o quê? É uma segurança de que ela não vai ficar sem dinheiro, né? E ainda até chegar à próxima parcela. Então aí vai ter que ter realmente esse caixa, esse acúmulo, porque imagina só, se a gente prevê gastar 12 milhões imediatamente, em algum momento a agência ia ficar sem dinheiro e ia ter problema com as empresas que ganharam as licitações, né? Então é por isso que é importante ter esse saldo e, obviamente, a gente ainda tem que fazer essa série de documentos, né? PAP, discutir os projetos. Vai ter que ter o manual operativo, né, Rubens? Se eu não estou enganado, a gente vai ter que fazer o MOP para direcionar as ações, porque o nosso plano está Sim. desatualizado. E aí a gente vai viver esse processo aí no próximo POA, né? Então, eu acho que isso ajuda a entender, Francisco. Eu queria mais Não, explicação. beleza, Tobias. Eu realmente eu entendi. É porque, de certa forma, a gente entende um pouco também de planejamento, de destinação de recursos, mas a gente quer entender porque a gente representa o município, né? O município quer saber, vai ser investido só no custeio, mas tá ok, entendi, e vamos para frente. Acho que essa preocupação é mais para 2026, onde a gente, de fato, vai começar a executar projetos, que eu acredito que essa inadimplência aí, nós vamos superar ela depois de todo o trabalho, né, que começar a ser feito, nós vamos superar ela aí. Mas está entendido. Obrigado aí pela explicação. Não, beleza. Agora o nosso próximo passo é elaborar o PAP, né? O nosso PAP vai ser encaminhado a proposta de PAP para nossa deliberação na nossa reunião de outubro, a nossa plenária de outubro. A gente já está prevendo, vamos ter o mês de setembro todo para trabalhar com a Câmara Técnica e Diretoria a proposta do PAP. E aí essa proposta vai ser encaminhada para a plenária de outubro para a gente poder aprovar o PAP lá. Na nossa plenária de dezembro, aí a gente já vai ter o POA 26. E aí sim vai ter um POA com todas, eu espero, né? Pelo menos eu espero, né, Rubio? Que o POA 2026 na plenária de dezembro já tenha todas essas linhas de ações, o que a gente vai possivelmente fazer. Na verdade, o POA é só a parte do custeio mesmo. Então, vocês aprovando o PAP, é porque o POA ele tem que corresponder à realidade do PAP, digamos assim, né? Para É, que a agência Peixe Vivo consiga executar todos aqueles projetos que estão dispostos, o que que ela precisa de investir em termos de custeio. Então, é isso que o Tobias falou. A gente hoje aprova o POA, que é o custeio da Peixe Vivo. No mês de outubro, vocês vão aprovar o PAP, que é a parte de projetos, e em dezembro, e aí todo dezembro, de todos os exercícios, vocês vão aprovar os POAs, que é a parte de planejamento de custeio da entidade. qual que é a E aí nós equipe? vamos fazer o PIA, isso. E aí nós vamos desenvolver o PIA, que eu não queria falar isso agora, mas é porque é muito. Vocês vão ficar familiarizados com essas questões. O PIA é o detalhamento do PAP. Por exemplo, PAP é de 3 anos, né? Então, o Comitê do Paracatu vai investir, Paracatu Urucuia vai investir em monitoramento, tá? PAP, é assim. O PIA vai entrar qual projeto a Agência Peixe Vivo vai desenvolver no ano X para cumprir aquele do PAP. Então, o PIA, ele vai é o que o Tobias está falando, o PIA vai detalhar o PAP todo, todos os anos. E aí vocês vão acompanhar isso junto conosco, porque aí sim, aí eu vou especificar o contrato. Olha, o contrato de monitoramento da região tal, no ano de 26, entendeu? Então, assim, no início é complicado mesmo, mas depois vocês vão familiarizar. O PAP é investimento, o POA, custeio, e o PIA é o detalhamento do PAP. Isso. É isso aí, pessoal. A gente vai ter ainda que aprender muito. Mas vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? A gente pode avançar para a nossa pauta aqui, os nossos próximos itens. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer o pessoal da agência e já passo para o nosso item 5 da pauta, que é a aprovação na nossa deliberação, que de fato aprova esse POA apresentado pela agência. Nós encaminhamos uma proposta de DN para todo mundo no grupo, mas considerando que nós temos que fazer tudo pelo SEI, né?
eu também coloquei uma proposta de deliberação no SEI para apresentar para vocês aqui, para não restar nenhuma dúvida do que a gente vai assinar de fato com a aprovação de vocês, tá? Então, o que fala a deliberação? O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paracatu e Urucuia, instituído pelo decreto 48.729 de 2023, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Estadual 13.199 de janeiro de 99 e pelo seu regimento interno, considerando a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos de Minas Gerais, número 19 de 2006, que regulamenta o artigo 19 do decreto 41.578, o qual dispõe sobre regras sobre as agências de bacia hidrográfica e entidades a ela equiparadas, considerando que a agência Peixe Vivo foi indicada para exercer as atividades como entidade equiparada às funções de agência de bacia do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu e Urucuia, CBH Paracatu e Urucuia SF78, e, não, aí eu vou ter que tirar esse I aqui, delibera. Fica aprovado o plano de orçamentário anual por de custeio da agência Peixe Vivo. Aí eu, talvez, o Roberto, eu vou te pedir ajuda para a gente colocar Claro. aqui SF7 e 8 e colocar os anexos, que eu Os vou colocar dois, aqui os né? dois É anexos melhor. juntos, Tá. né? Aí eu vou só alterar aqui, para a gente já deixar. Fica aprovado os planos, né? Os planos orçamentários anuais de custeio da agência Peixe Vivo. Aí eu coloquei SF7. Depois, Tobias, só coloca assim, exercício 2025. Só para ficar claro que é o POA de 2025. Tem que ser mais no final, né, eu acho. Exercício 2025. Coloca conforme anexos, Rubio. O que você acha? Pode, conforme anexo 1. Que aí a gente coloca o anexo 1 e aí eu mando as planilhas para você em Word. O que você prefere, ô Tobias? As duas num documento só? Não, acho que conforme anexo 1 e 2, não? Pode ser, pode ser. Conforme anexos 1 e 2, pronto. E aí, o que vocês acham? A redação está ok? Pode ser? Vou salvar aqui. Tobias, bom dia, Luciano. Lá em cima também, eu acho que é interessante colocar exercício de 2025, depois do título. Aqui, né, Jean, no comecinho? Isso. Ô Tobias, tem uma proposta de um artigo aí, pode mandar no chat? Pode Que sim. aí é no decorrer do exercício, com base nas informações sobre a execução do orçamento, as atividades poderão ser revisadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outra, bem como poderão ser remanejadas. Eu vou colocar lá só para ter para manter o padrão aqui das outras. Espera aí. Artigo. Manda aí que eu já... Pronto, tá lá no chat. Ô, Tobias, ali antes de delibera, está SF78. Eu achava melhor colocar como você colocou aí na outra, F7 e SF8. Na onde? No começo? Aqui? Na terceira, quarta linha, final da isso. Essa última linha, antes do delibera, a linha de cima, final dela. Tá vendo? Você colocou SF78, ficou passando 78. Então, eu acho melhor que definisse F7 e F8. Não, é porque aqui nós estamos falando aqui do nosso comitê de bacias, né? O comitê, realmente, a sigla é essa. Então, Aí bota uma barra, não é melhor, não? Em vez de 78, 7/8. Porque na linha de baixo você definiu lá, é SF7 e SF8. Não, então, mas aqui... Então, aqui eu estou separando pela unidade SF7 e SF8, porque o POA foi apresentado separadamente.
Mas o nosso comitê, a sigla realmente é essa, é para CBH Paracatu e Urucuia SF78. Mas não é SF 7/8? Não, o certo mesmo seria SF7 e 8. Mas a sigla nossa já está assim. Tobias, Ah, eu não estou achando a mãozinha para levantar, desculpa. Eu acho que é interessante toda vez que falar SF7 e SF8, deixar claro que, na verdade, são as siglas hidrográficas, né? Porque a sigla do comitê é CBH Paracatu e Urucuia. Mas quando a gente fala ali de SS, a gente está falando, na verdade, das circunscrições hidrográficas. Então, por exemplo, na primeira linha, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Paracatu e Urucuia, CBH Paracatu e Urucuia, aí, na verdade, é circunscrições SF7 e SF8, porque não existe essa sigla, né, SF7/8 ou 78. A gente continua tendo as duas circunscrições hidrográficas, não só como tem. tá. Então coloca. SF. Coloca circunscrições aqui, Jean. Esquisito, não? Eu até acho que essa primeira, considerando aí, essa primeira linha, perdão, nem precisa, porque está falando do comitê, né, que foi instituído pelo decreto. O que eu acho que teria que aparecer a circunscrição é onde o Wilson estava falando, que seria no último considerando. Agência de Bacia Hidrográfica, fiz para cá em Urucuia, nas circunscrições SF7 e SF8. Aí tira o CBH Paracatu aqui? Será? Tira essa parte? Na verdade, se quiser, pode até colocar, substituir, né? O Comitê da Bacia Hidrográfica do Cis Paracatu e Urucuia, já que você colocou a sigla lá na primeira. Então, a imagem nas 7 e 8. Então, vamos lá. Considerando que a agência PG foi indicada para exercer as atividades como entidade equiparada às funções de agência de bacia, do Comitê de Bacia do Paracatu e nas circunscrições 7 e 8, delibera. Tá certo? É isso mesmo? Sugestões, pessoal? Fica aprovado os planos orçamentários anuais do da agência PG 77 e 8, exercícios 2025, conforme anexo 1 e 2. Artigo 2º. No decorrer do exercício 2025, com base nas informações sobre a execução do orçamento, as atividades poderão ser realizadas, excluídas, aglutinadas, criando-se ou não outras, bem como poderão ser remanejadas os valores do custo total programado. E artigo 3º, essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Dia 26 de agosto. Tararara. Tobias. É isso mesmo, pessoal? Alguma sugestão de melhoria? Tá ok, Tobias, tá bom. Ok? Só aprovar agora. Isso. Considerando a redação proposta, pessoal, vou deixar a redação aqui. Em votação, quem concorda com a proposta da deliberação número 9, apresentada para todo mundo, permaneça como está. Quem discorda ou pretende se abster, se manifeste, por favor. Bom, não havendo nenhuma manifestação, considero a deliberação número 9, de 26 de agosto de 2025, aprovada, e a gente aprova o custeio. Já vou assinar aqui agora e já encaminho para a agência na sequência da nossa reunião, tá? Certo, pessoal? Tobias, posso só falar rapidinho antes de passar para o próximo ponto? Por É favor, agradecer, né? Agradecer vocês. Primeiro POA aprovado de todos os comitês, né? Hoje à tarde a gente deve ter do entorno de Três Marias também. Vamos começar a trabalhar, né? Inclusive no escritório de Paracatu, agora a gente tem essa possibilidade de começar esse debate e conto com vocês aí na próxima reunião, que vai ser o PAP. Tá bom? Obrigada, pessoal. Eu peço licença, que aí eu vou continuar aqui no batidão de aprovação dos POAs, tá bom?
Beleza, Rúbia. Obrigado pela participação, você, o André, toda a equipe da Agência Peixe Vivo. E contem conosco, contem com nossa diretoria aqui se precisarem de alguma coisa, tá? Obrigada, pessoal. Um abraço. Bom, pessoal, seguindo a nossa pauta, nós temos a apresentação, nosso item 6 da pauta, que é a apresentação da implantação dos projetos de recuperação hidroambiental nas subbacias do Rio São Miguel, Córrego Bebedouro e Rio Piratinga. O pessoal da Eletrobras está conosco e o pessoal da Dorcel. Então, vou passar aqui, não sei se o Thiago está por aí, ou se vai ser só você, Eduardo. Cadê? Bom dia a todos e todas. O Thiago tinha comentado que entraria por volta das 10 horas, que ele estava terminando uma outra agenda, e ele faria uma introdução geral sobre o projeto, né, ele como representante da Eletrobras, e após isso nós da Docel colocaremos em mais detalhes. Ali a gente preparou uma apresentação para mostrar para vocês um pouco mais sobre esses projetos. Eu vou dar uma ligada para o Thiago aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para o Thiago também, ver se Pronto, perfeito. ele já inicia a apresentação. Enquanto o Thiago chega, pessoal, só para trazer informações para vocês, nós comentamos na nossa última reunião desse projeto, né, que a gente tinha sido contemplado. O projeto chega a um orçamento total aí de 68 milhões de reais. Os municípios que serão contemplados são Arinos, Formoso, Unaí e Uruana de Minas. As ações que serão desenvolvidas são conservação de solo, controle de processos erosivos, e proteção de áreas de preservação permanente, com prazo de execução de 47 meses. Então, dentro disso, nós, com essa contemplação, com essa notícia, nós convidamos o pessoal da Eletrobras para apresentar para a gente. O Thiago é um velho conhecido nosso, um amigo nosso daqui de Paracatu, e a gente teve a graça, né, dele estar agora à frente da Eletrobras, com esses projetos, e conseguimos com que ele visse participar conosco. Estou aguardando o retorno dele aqui, mas ele ainda não me retornou, ele deve estar ocupado lá. Se vocês, talvez, da Dorcel, Eduardo, quiserem iniciar aí, para a gente não ficar parado. Perfeito, perfeito. Eu vou só iniciar a apresentação e compartilhar a tela aqui, um momento. Vai. Conseguem ver a tela? Só deixa eu ver como eu consigo tirar isso daqui. Já estou vendo a Pronto. nossa apresentação já. Perfeito. Bom, a gente vai, né, como eu comentei, nós vamos mostrar aqui para vocês o escopo geral do projeto, né, dar alguns detalhes também sobre os tipos de intervenções, os objetivos, mas antes disso, me apresentar e permitir que o Guilherme, também que está aqui com a gente, se apresente, e a gente vai fazer uma introduçãozinha rápida. O Guilherme vai fazer uma introdução ali sobre a Docel. Bom, eu sou Eduardo, sou geólogo de formação, trabalho com consultoria ambiental desde sempre, estou à frente do comercial aqui hoje na Docel, e passo a palavra para o Guilherme. Olá a todos, bom dia, tudo bom? Meu nome é Guilherme Siqueira, sou aqui da área técnica da Docel, como diretor técnico aqui. A gente vai falar um pouquinho desse projeto, que a gente também recebeu com bastante alegria, né? A gente antes vai falar um pouquinho aqui da Docel, né? É uma empresa a gente trabalha na gestão de serviços ambientais, consultoria ambiental, temos aí 17 anos de experiência. A gente é sediado em Brasília, mas a gente tem profissionais espalhados pelo país inteiro, a gente tem projetos no país inteiro, tirando ali o estado do Acre, que é um dos poucos que a gente não tem projeto, quase todo o país a gente tem alguma coisa sendo executada. Temos aí já mais de 300 projetos concluídos. Hoje, na casa, a gente tem 104 colaboradores, fora os outros que prestam serviço para a gente. E a gente é composto por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente
dentro da área técnica, a gente tem profissionais de meio físico, meio biótico, fauna e flora, meio socioeconômico, temos equipes de arqueologia, de geoprocessamento. Então, a gente, dentro desses 104 colaboradores aí, engloba toda essa equipe multidisciplinar. Essa é só uma visão geral da Docel. E para a gente entrar um pouquinho mais nos projetos, eu acho que o Eduardo vai falar um pouco mais, tá bom? Perfeito. Vou estender os meus agradecimentos. O Guilherme já comentou, mas muito obrigado por esse espaço. Para a gente é um projeto de extrema importância. Nós trabalhamos muito com licenciamento, né, e com recuperação ambiental, e esse tipo de projeto em específico, que é a revitalização de hidrobacias, é algo que realmente nos anima de trabalhar, né? Tem um propósito muito nobre e eu tenho certeza que todos aqui, né, estão bem animados para a gente entregar o melhor resultado possível para a sociedade. Então, falando em mais detalhe, o objetivo do projeto, no geral, é corrigir os efeitos negativos gerados pelo escoamento superficial e processos erosivos em micro e subbacias. Então, a gente está falando de procedimentos, né, obras, intervenções que vão evitar o escoamento indevido, né, de material particulado ali, processos erosivos ou o início de processos erosivos ou a evolução deles. Dentro disso, a gente tem o controle, né, de processos erosivos, a proteção e recuperação de nascentes, obras que melhorem, possibilitem ou corrijam a infiltração e absorção da água no solo, a proteção de mata ciliar e de topo, que é extremamente importante para esse tipo de projeto, e também a recuperação de estradas vicinais. Qual é o escopo, né, do projeto como um todo? A gente tem duas áreas de atuação, entendo que nem tudo vai estar dentro do tema, né, deste comitê, dessas duas áreas, mas de qualquer forma a gente está apresentando o projeto como um todo. A gente tem o nome dos projetos junto à Eletrobras, né, como a gente trata aqui, é Samburá e Urucuia. Então, do Samburá, está falando do Alto do Rio São Francisco, são as subbacias do Ribeirão dos Patos e Rio Samburá. Os municípios são os municípios, todos em Minas Gerais: Medeiros, São Roque de Minas, Bambuí, Guatama, Doresópolis, Piumhi, Pimenta e Pains. E falando do Urucuia, que é a subbacia do Alto Urucuia, né, o Tobias comentou sobre alguns os municípios, que a gente tem Formoso, Arinos, Uruana de Minas e Unai. E a gente contempla a bacia do Alto Rio São Miguel, Córrego Bebedouro e Rio Piratinga. Qual que é o processo de execução, né, desse projeto? A gente tem 5 principais etapas. Agora a gente está no início do projeto, né? Ele acabou de começar, nós fomos contemplados com esse projeto esse mês, então a gente está iniciando uma etapa de comunicação com todos os proprietários, onde, nas propriedades onde vão ocorrer algum tipo de intervenção, vai existir uma comunicação direta, face a face, com todos os proprietários. Todos esses proprietários, eles já foram, já a Eletrobras, junto à Codevasf, na verdade, né, já entrou em contato há 3 anos atrás, avisando sobre o tipo de intervenção, onde seria. Existe uma aprovação prévia, né, para essas intervenções, só que agora a gente precisa fazer a atualização desses cadastros e avisar do cronograma, ó, vai começar a obra, enfim, em tal ano, tal mês, é isso que vai acontecer, quem é que é o responsável aqui, falar sobre os procedimentos, de saúde e segurança também, né, dar um panorama geral de como vai acontecer o projeto. Então, isso é o início. E isso vai acontecer no ano de 2025, assim como a revisão dos projetos. Além dessa comunicação, os projetos precisam ser revisados, né? Muitas vezes o projeto executivo que a gente tem, já tivemos algumas chuvas, pode ter tido uma evolução do processo erosivo, ou até melhorado em alguns casos, é possível, né, dependendo da situação, e a gente precisa atualizar todos os projetos. Isso vai acontecer agora 2025 até o início de 2026. O ano de 2026, a gente continua, né, além da comunicação, além da revisão dos projetos, já vamos ter a execução de intervenções, e isso vai acontecendo
de forma concomitante, né? A gente vai revisando projetos e executando. E dentro desse processo, a Eletrobras analisa todas as intervenções, né? Tem que aprovar, então a gente precisa de um parecer favorável da Eletrobras, que aquela intervenção está de acordo com a necessidade daquela correção. E como o Tobias comentou, né, o projeto pode se estender por até 40 meses. A gente tem um cronograma atualizado com uma execução em menos tempo, mas originalmente a especificação técnica, né, mencionava um prazo de até 47 meses. E aí, com a análise da Eletrobras, de cada uma dessas intervenções, a gente, né, pode ter ou pedido de ajuste ou aprovação. Sendo feita a aprovação de que está adequado, está dentro dos parâmetros necessários, essa intervenção está concluída e, enfim, vai beneficiar os municípios e a sociedade por um bom tempo. Aqui é uma tabela resumo dos projetos, né, das intervenções. Está dividido em conservação do solo e da água e recarga de nascentes, rios, córregos e aquíferos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, é só para dar uma visão geral, né? A gente tem dissipadores de energia, saídas d'água, ou muita gente vai conhecer como bigodes também, né? Bacia de estrada com bigode, as barraginhas, caixas de contenção, lombadas, cercamento, paliçadas, hip-rap, meio-fio e sarjetas, valetas, muro gabião, desassoreamento de nascentes, um bebedouro artificial, estabilização de vossoroca, terraços. Aqui são só alguns exemplos, né, dessas intervenções. Precisar de concreto, por exemplo, que são mais complexas. A maioria é resolvido com o que a gente chama de bioengenharia. Então, aqui é uma ilustração, né, básica de algumas das intervenções das obras que vão acontecer durante esses anos. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar, né, para mostrar um pouco mais para vocês ali como tudo isso vai acontecer. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida agora, né, ou por e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail. Vou deixar o meu telefone aqui também no chat da reunião. Então, quem quiser pode me mandar uma mensagem, me ligar a qualquer hora. A gente está à disposição para garantir que esse projeto seja o mais bem sucedido possível e o resultado seja o melhor. Beleza, Eduardo, obrigado pela apresentação. Eu queria, antes de passar para as demais perguntas, eu queria, não sei se você vai ter condição de mostrar isso para a gente, mas se tivesse um mapa, um local identificando os pontos de intervenção nos municípios, eu acho que seria bem legal se conseguisse demonstrar isso aqui. Eu só vou abrir o KMZ aqui, que eles são arquivos um pouco pesados, mas eu vou abrir um minutinho só aqui, e aí eu consigo mostrar tudo isso para vocês. Joia. Eu vi que o Thiago... Tobias, o pessoal colocou no chat perguntando se tem a possibilidade de disponibilizar, né, as apresentações. Se puder, Eduardo, coloca Claro. no chat também, tá? Eu ia perguntar a mesma coisa aqui nesse exato momento. Neurivane Formoso teria como disponibilizar para a gente. Inclusive, está conversando no município, com o prefeito, com o pessoal, para estar aí tratando desses assuntos, né? Joia. Claro. Eu vi que o Thiago entrou aqui agora na reunião. Thiago, seja bem-vindo. Se você quiser fazer sua consideração já, fique à vontade. Bom dia, Tobias. Obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os membros do CDH Paracatu e Urucuia. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a diretoria que abriu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa breve apresentação de um projeto que está se iniciando. Como o Eduardo colocou aí, ele vem desde o ano de 2022 com a proposta aí na bacia do Rio Urucuia, mais precisamente nos afluentes, na bacia do São Miguel e do Piratininga. Então, lá em 2022, a mobilização iniciou a partir
com o apoio do Comitê de Bacia, à época só CBH Urucuia, né, antes da unificação, mas eu queria ressaltar aqui a importância, né, e o protagonismo do comitê no sentido de disseminar a aplicação da política de recursos hídricos, né, e também no apoio, né, que houve no passado, e a gente, novamente, gostaria de solicitar de vocês esse apoio. Ele é muito importante, né, e o comitê ele protagoniza a implementação da política de recursos hídricos nos territórios respectivos, né. Esse projeto ele vai abranger territórios dos municípios de Formoso, Arinos, Unai e Uruana de Minas, né. Então também pediu o apoio aí, né, no decorrer da implementação desses projetos, que foi iniciado lá em 2022, a partir da Codevasf, que elaborou esses projetos, e a partir da Lei 14.182, da desestatização da Eletrobras, né, no qual a empresa faz o aporte de recursos anuais, e esses recursos são investidos em ações de revitalização de recursos hídricos, que, por sua vez, são aprovadas pelo Comitê Gestor dos Fundos de Revitalização. Composto é uma composição interministerial que se deu a partir do Decreto Presidencial 10.838 de 2021. Então, aqui, a gente está dando continuidade a um projeto iniciado pela Codevasf e, posteriormente, aprovado no ano de 2024 pelo Comitê Gestor. Tá? Então, agradecer aqui. Na sequência, é uma reunião, uma apresentação introdutória, tá? Na sequência, serão realizadas incursões, visitas, né? Nós vamos fazer uma série de visitas aos municípios para fazer uma aproximação. O projeto está só no início e daqui uns 2, 3 meses, acredito, vão começar os primeiros trabalhos em campo, né, Eduardo? Após a mobilização. Positivo, Thiago. Positivo. Tá, mas é isso. Muito obrigado pelo espaço cedido aí ao comitê. Eu vou compartilhar a tela aqui com o KMZ para mostrar a localização das intervenções. Tem um outro mapa de pontos aqui, mas ele vai cair em cima, né, ou muito próximo dessas áreas que estão marcadas em vermelho, só que ele é muito pesado, pode travar. Tá? Mas aqui, afastando, né, a gente tem o estado de Minas Gerais, está aqui pertinho, né? E essa é a localização das intervenções. Né? Você consegue dar um zoom na bacia do Urucuia aí, Eduardo, nessa região para o pessoal ver? Aí você me complica, Tobias. Já região essa, sul aí, que é Urucuia. Essa prova de geografia aqui, ao vivo. Mas aí, tá, mais ou menos dá para a gente visualizar agora onde que é. Ó. A próxima região da Chapada lá. Nós temos aqui alguns conselheiros que estão de Formoso, então você já pode até anotar o telefone da turma aí, ó, tá o Neurivan aí, que é um cara muito ativo também, representa o município de Formoso, né, Neurivan? Você tá por aí? Tem também o Marcelo Peronde, que é da região lá também, que é presidente da Associação do Alto Piratinga, e tá aqui na reunião também, então vocês já podem trocar figurinha aí para poder ter esse apoio mútuo aí. Não, vai ser. Uai, a gente tá aqui ansioso, né, Tobias? Ansioso com isso, mas isso é excelente. Estamos à disposição. Maravilha, né, Neurivan? Agradeço, eu digo o mesmo, né? Como o Thiago bem colocou ali, a gente está iniciando, então a gente vai ter essa aproximação. A gente conta com o apoio de vocês, né? A colaboração, sem dúvida, vai fazer a diferença para que a gente tenha um bom resultado. Então pode ter certeza que a gente ainda vai se falar bastante ao longo dos próximos meses. Eduardo, Francisco, conselheiro aqui do município de Arinos. Oi, Francisco. Estou vendo aí que eu já conheço a Docel, acho que vocês tiveram que fazer uma audiência de implantação de um parque solar. Eu não me lembro se você estava. Mas a gente quer inteirar sobre o assunto porque esse projeto ele vai abarcar 2 municípios, né? Que é Arinos e Formoso, na bacia do Rio Piratinga. A gente precisa entender
envolver o máximo de pessoas, o próprio município, o conselheiro, para que a gente acompanhe, para e passo o que vai acontecer, né? Claro, Até porque, assim, a gente já vem como conselheiro, acompanhando alguns projetos, e quando o projeto surta efeito positivo, beleza, mas quando surta efeitos negativos, aí vem atrás do conselheiro, o conselheiro não sabe o que está sim, sim. acontecendo. Então, a gente quer acompanhar, tanto eu como o Nerivan, né, somos aqui parceiros, né, sempre a gente está querendo saber o que pode acontecer e coloco aí à disposição não só o conselheiro Francisco, mas também a Prefeitura de Arinos para estar apoiando esse projeto aí de execução, de recuperação dessa bacia aí do Rio São Miguel, do Rio Piratinga, porque Piratinho. O São Miguel também passa também no município de Uruana e de Arinos também, então nós vamos estar envolvidos Sim. nas duas subbacias. Perfeito, perfeito. Fico muito feliz com a sua fala, Francisco. A gente vai, né, comunicar todos os municípios formalmente do cronograma de como vai ser a execução. A gente vai ter esse momento de aproximação, né, uma troca de informações com o objetivo sempre de garantir que o resultado traga benefício por muitos anos, né? A última coisa que a gente quer é exatamente isso que você comentou, né? Fazer um trabalho que depois vai dar dor de cabeça para alguém, até porque, enfim, a gente tem termos muito bem estabelecidos ali dentro do nosso contrato, né? A qualidade para a execução, enfim, desde de materiais até os métodos, pode ter certeza que a gente vai executar isso com o mais alto nível de qualidade. Joia, beleza, obrigado. Nós temos inscrito aqui o professor Denis. Professor, por favor. Bom dia a todos os membros do CBH. Vou aproveitar a presença do Tiago aqui em nossa reunião, né, Tiago? Eu sou aqui da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Unai, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. E aí, assim, de vez em quando, né, a gente desenvolve aí alguns projetos relacionados a essa temática, né? Eu mesmo já desenvolvi alguns projetos de conservação de nascentes e muitas vezes a gente esbarra na questão, né, de recursos financeiros. Então, a gente às vezes leva o conhecimento, mas o produtor tem dificuldade em implementar isso, né? Porque a universidade, né, não tem recurso para fazer isso. E aí a minha pergunta vem no sentido de repasse de recurso, né? Se teria algum instrumento, né, alguma de transferência de recurso que a gente poderia estar utilizando, né, a universidade e Eletrobras para poder desenvolver, né, projetos dessa temática. Se você pudesse comentar um pouco, obrigado. Bom dia, professor Denis, obrigado pela pergunta. Falei muito brevemente, né, sobre o funcionamento, né, a legislação que possibilita esses trabalhos, né? O decreto, como a gente abordou mais cedo, o decreto 1838 de 2021, ele estabeleceu a governança dos fundos de revitalização. A gente chama de CPR, Comitê Gestor, CPR São Francisco e Parnaíba, né? Então, a lei fala que esses fundos são destinados a ações, né, que favoreçam a revitalização nas bacias do Rio São Francisco e Rio Parnaíba. Então, o decreto ele estabelece a governança no sentido de deliberar, ou seja, de selecionar as ações que são passíveis de financiamento com esses recursos. E cabe ao comitê gestor, né, o CPR, recepcionar essas demandas e deliberar, escolher quais serão financiadas. A Eletrobras, por sua vez, ela exerce o papel de aportar os recursos anualmente. Existe um fundo onde ela deve aportar esses valores que são corrigidos anualmente pelo IPCA e de fazer a implantação dos projetos que são deliberados pelo comitê gestor e prestar contas desses investimentos na sequência. Então,
assim, existe hoje o comitê gestor, ele é presidido pelo secretário nacional de segurança hídrica, que é o secretário Giuseppe Serra Seca, mas o ponto de partida, né, no sentido assim de apresentar a proposta e solicitar esse recurso, ele é feito diretamente na secretaria, né, do comitê gestor. Tá? Então, eles têm reuniões periódicas e havendo alguma demanda, ela pode ou não ser colocada em pauta, né? Mas, assim, eu posso até deixar no chat aqui o link, né, para acessar e tomar conhecimento, né, e fazer algum contato junto à secretaria do comitê gestor. Espero ter respondido. Então, obrigado. Beleza, obrigado, Tiago. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, quero aqui agradecer o pessoal da Docel, você, Tiago, em especial, por ter contemplado a gente com esse projeto. Eu acho que é mérito de um trabalho que muitas pessoas fizeram, né? Essa conversa que começou há um tempo atrás e agora tivemos a graça de receber de você essa notícia, né? Então, muito bom isso. A Eletrobras está conseguindo trazer essa intervenção para a nossa bacia. Existem, é importante comentar que outros dois projetos foram construídos também pela Codevasf aqui na região do Paracatu, e eu espero que a gente consiga contemplar também isso através desse recurso da Eletrobras, que são projetos grandes, a montante de 2 bacias de conflito pelo uso de água aqui, então é um meio que o comitê tem de resolver, né, essas questões, resolver esses conflitos, aumentando a quantidade e a qualidade da água da nossa bacia hidrográfica. Quero agradecer muito a participação de vocês, espero que a gente possa contribuir muito nesse processo. Nós temos conselheiros aqui muito participativos, tá? Contem com esse comitê, contem com essa diretoria, que a gente está à disposição de vocês para ajudar com contatos, com qualquer participação aí. Conta com a gente que a gente vai estar correndo atrás daquilo que a gente não tiver na mão, e o que a gente tiver na mão, a gente com certeza vai ajudar vocês, tá? Perfeito, Tobias. Agradeço. E digo mesmo, conte conosco. A gente vai fazer o possível, às vezes até o impossível, para garantir que esse projeto vai ser bem sucedido. E sem dúvida, o contato com esse comitê, né, com as prefeituras, vai ser ponto-chave para a gente garantir o sucesso do projeto. Tobias, eu gostaria aqui só de colocar aí, como nosso companheiro falou, à disposição. Já falei com o prefeito também, a gente está à disposição para ajudar no possível, mas especialmente cumprimentar aí e agradecer a nossa diretoria do conselho aí. Quando você me falou aquele dia lá em Bonfinópolis, que o projeto tinha sido aprovado, eu cheguei aqui e falei com o prefeito, até agora ele ainda está meio assim, tentando entender, porque, mas o projeto estava na Codevasf. Falei, não, o Tobias disse que teve esse contato, os meninos da diretoria, e o projeto está aprovado na Eletrobras. E para a gente que estamos aqui no início, aqui, inclusive o Rio Piratinga nasce aqui em Formoso, e como eu venho dizendo, a gente tem uma chuva um pouco diferenciada nessa região e que alimenta aí esses afluentes que acabam caindo no Rio Piratinga, que são vários pequenos córregos e riachos, que faz com que alimenta aí a bacia do Urucuia, com essa chuva diferenciada que tem numa parte do município, que não é todo o município, a outra parte já sofre uma influência maior aí do norte de Minas, mas que faz uma diferença tremenda para a contribuição dessa água que fortalece aí o Urucuia, que posteriormente vai cair no Rio São Francisco, né? Então a gente tem que cuidar bem realmente disso. Uma parte disso está na região aí onde está a Associação dos Irrigantes, aí, que o Marcelo é presidente, a própria Copertinga, e que tem se tornado aqui na região, com a conservação de solo,
produtores de água, mas a gente tem algumas comunidades que realmente a gente precisa fazer essa intervenção e fazer esse trabalho de recuperação para que o volume de água seja cada dia maior e a contenção dessa degradação do solo seja cada dia menor. Obrigado aí pela oportunidade e estamos aí à disposição para que a gente faça juntos um excelente trabalho de recuperação ambiental nessa região. Bom demais, Norivan. Obrigado pela fala. Né? Vamos trocar esses contatos aí, né, Eduardo? Eduardo já mandou o seu. Se precisar, eu mando de Neurivan para você, Eduardo, porque lá o pessoal é bem ativo. Eu acho que vocês podem fazer essa dobradinha aí, tá? Por favor, ô Tobias, se puder me mandar uma mensagem ou passar o seu contato, eu mando uma mensagem ali. É importante a gente ter essa aproximação, sim. Eu agradeço. Tobias, muito obrigado aí pela parceria de sempre, né? A gente queria também estender o agradecimento aí aos membros, né, desse comitê, né, e que se dispuseram a nos ajudar, né? Esse projeto é o mesmo que foi desenvolvido pela Codevasf, tá, pessoal? Esse trabalho agora é só uma continuidade, é a implementação daquilo que foi desenvolvido lá atrás pela Codevasf. Não, maravilha. Pessoal, não havendo mais nenhuma colocação, já vou aqui encerrando esse ponto de pauta. Fico à disposição, Tiago. Compartilha, por favor, meu contato com o Eduardo, que aí eu faço essas conexões aqui de Prefeitura de Formoso, eu mando os contatos aqui para a gente poder ajudar vocês também, tá? Contem conosco se precisar. Obrigado, Tobias, e saudações para catuenses. Valeu, meu querido. Seguindo a nossa pauta aqui, pessoal, nós já vamos partindo para o encerramento. Nosso próximo ponto de pauta é a parte de comunicações e assuntos gerais. Nesse ponto, eu gostaria de trazer a comunicação da substituição do representante da Polícia Militar de Minas Gerais, onde saiu o nosso companheiro Rui e chega aqui agora para compor esse conselho, nosso amigo Norberto, que está aqui presente na reunião. E aí eu quero já dar as boas-vindas, Tenente, para você sempre participar conosco aqui. Você sempre foi parceiro, né, no antigo CBH Paracatu. Então, seja bem-vindo e conte conosco se precisar de alguma coisa. O Tenente Norberto, ele foi substituído no dia... Ele chegou, né, o Rui foi substituído pelo Norberto no dia 12 de agosto, quando chegou o ofício para a gente. E está aí participando conosco. Se quiser fazer sua fala, Tenente, por favor. Bom, eu não sei se ele está na reunião, mas é isso. Além desse, em comunicados ainda, eu quero informar, como eu já falei anteriormente, existem outros 2 projetos sendo elaborados pela Codevasf, que a gente está correndo atrás também. Um desses projetos, o projeto já está pronto, mas ainda a gente não conseguiu viabilizar o recurso, né? Estamos tentando articular isso com a Codevasf. Um desses projetos é na nascente do Aldeia e na nascente do Santa Isabel, onde a gente, inclusive, aproveitou, né, passou para o pessoal da Codevasf informações referentes referentes do ZAP, que foi elaborado pela Riganó, a gente repassou para a Codevasf para auxiliar na elaboração do projeto. O projeto está pronto, né? Ainda não foi encaminhada a versão final para o comitê, mas o que foi passado para a gente aqui, o projeto está pronto. E outro projeto que está em fase de elaboração, ele está sendo elaborado na região do Escuro, do Alto e Baixo Escuro, que é uma outra região de conflito aqui que está bem complexo. Assim desses projetos estarem definitivamente prontos, vão ser encaminhados para o comitê poder opinar e também deliberar sobre qual a opinião do projeto, né, se está ok, se tem alguma sugestão de melhoria e por aí vai. Existe também uma ideia de elaborar um outro projeto na bacia do Córrego da Prata, mas ainda não conseguimos definitivamente isso com a Codevasf, mas espero que com o andar das coisas a gente consiga trazer também essa elaboração em razão do Córrego da Prata ali ter uma extração de areia muito grande, né, ter um impacto na turbidez do rio Paracatu, então a gente se preocupa com isso e eu acho que a gente pode fazer um bom trabalho ali naquela região.
Informes não tenho mais, não sei se a Thaís tem mais alguma coisa por parte da diretoria, Thaís. Não, Tobias, tá tranquilo. Temos nos próximos dias, no início de setembro, nós teremos o Encontro Nacional de Comitês, né? E lá também vai acontecer, foi convocada nessa última semana, uma reunião do Fórum Mineiro de Comitês, que vai acontecer lá no INCOB também. E aí, assim que a gente tiver lá, a gente manda alguma notícia para o pessoal aqui, né? Infelizmente, ainda nós não temos dinheiro para eleger algumas pessoas para participar do INCOB, mas é uma linha que a gente pensa nisso. Eu acho que a gente pode trabalhar isso quando o dinheiro estiver de fato disponível, para que os conselheiros também possam participar desses encontros, desses eventos, porque lá tem muita troca de experiência, muito aprimoramento. Eu acho que vale a pena nós pensarmos nisso quando a gente for de fato planejar a aplicação do dinheiro. Mas assim como o Paranaíba Federal faz, assim como São Francisco faz, a gente poder levar alguns de vocês para participar do Encontro Nacional de Comitês, tá? Tobias, eu falei que não, mas só uma retificação. Nós vamos enviar ainda essa semana para o comitê um convite, né, para convidando, chamando o comitê para participar durante o evento, a feira que vai acontecer em Paracatu, né, Agro Paracatu, convidando o comitê a participar do debate sobre a questão das outorgas sazonais. Então, semana ainda a gente encaminha o e-mail, né, convidando, e aí já deixa também aberto aí para os membros do comitê que tiverem interesse de estar participando conosco aqui, dessa discussão e desse debate, né? Não, maravilha. Contem conosco aí, estaremos presentes sim, tá? Pessoal, algum informe, algum conselheiro quer falar algum informe, quer trazer algum comunicado para a gente? A palavra está aberta. Ô, Tobias, Sim, Will. eu gostaria de saber como é que seria esse edital que a Peixe Vivo vai abrir para contratação. Eu gostaria de saber como é que ele vai ser divulgado. Olha, agora você perguntou meio tarde, né? Porque o pessoal da agência já não está na reunião. Mas você pode consultar direto com a Rúbia lá, se você quiser, né? Infelizmente, eles já saíram da reunião. É porque eu tive um problema aqui com o computador, ele não estava alimentando, sabe? Aí caiu duas vezes o sistema agora no final. Mas Eu não aí sei depois eu converso com a Rubem, não tem problema. Isso, eu não sei te dar essa informação. Tá, joia. Tá, pessoal, mais algum ponto? Pessoal, não havendo nenhuma participação a mais, eu quero aqui agradecer a participação de todos por ter tirado essas 2 horinhas para participar aqui da nossa reunião. Tivemos quórum, como sempre, com a participação fantástica de vocês, e eu espero que a gente possa cada vez estar próximo, cada vez levar informação para vocês e ter essa participação sempre, tá? Agradeço todo mundo que participou e dou como encerrada a nossa plenária extraordinária, tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau, pessoal, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Bom dia, obrigada, pessoal.